21 de abril de 2023, nós estamos na sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Sextou, louvado seja Deus. Mais uma semana nós encerramos na presença do Senhor, não é verdade? Chegamos num fim de semana abençoado e hoje feriado em nosso país, louvado seja Deus. Bastantes dos nossos irmãos estão descansando, não estão a trabalhar. Enfim, louvado seja Deus. Nós vamos meditar nesta manhã, meus queridos, a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja. Nós estamos acompanhando nesse tempo da Páscoa os Atos dos Apóstolos e hoje nós refletiremos o capítulo 5 e os versículos do 34 ao 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-vos ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto, uma vez mais, espetacular, né? Nós acompanhamos nesse tempo da Páscoa muitos textos da Igreja Nascente, os relatos dos Atos dos Apóstolos, textos belíssimos e muito importante para nós compreendermos qual é o real sentido de ser igreja. Ontem a palavra já nos falava duramente, né? Que nós precisamos obedecer a Deus antes que aos homens. E hoje nós ouvimos esse relato, né? Os fariseus, os sumos sacerdotes e os chefes da religião judaica prenderam os apóstolos, porque eles estavam disseminando uma doutrina diferente da deles. Né? Eles ensinavam que Jesus era Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Messias, e os sacerdotes, os mestres da lei, não aceitavam isso de maneira alguma. Né? E aí mandaram prender e, evidentemente, sob a moção do Espírito Santo, este que era respeitadíssimo no conselho dos judeus, né? No sinédrio, este sacerdote que se chamava, fariseu que se chamava Gamaliel, ele diz aos demais membros do sinédrio: Meus queridos, homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Né? E aí ele vai dizer assim, como nós ouvimos o texto, né? Apareceu em certo momento um tal Teudas, arrastava muita gente, só que depois
esse prestígio, esta glória desse tal Teudas se perdeu, tudo foi esquecido. Depois um certo Judas arrastou uma multidão. Depois também tudo se perdeu. E ele diz assim aos membros do Sinédrio, né? Quanto ao que está acontecendo agora, eu dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-vos ir embora. Porque se esse projeto, essa atividade de origem humana, vai acabar. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Olha que quanta sabedoria. É uma informação muito importante para nós. Sabe por quê, meus queridos? Ontem a palavra nos pressionava. Nós precisamos dar passos e escolher de que lado nós estamos. Servir a Deus ou aos homens. Nós temos de escolher. E hoje a palavra vem dizer o seguinte: ninguém consegue destruir o que é de Deus. Ninguém. Ninguém consegue. Né? O que é de origem humana acaba. O que vem de Deus é perene, é para sempre. É só nós olharmos a história da humanidade. Não estou nem dizendo a história na era cristã, esses mais de 2000 anos que nós vivemos. A história da humanidade. Basta pensarmos, meus queridos, quantos impérios já se insurgiram, mas todos eles decaíram. Nós vemos nos textos bíblicos os grandes impérios, ou os grandes povos, mas os grandes impérios, a Assíria levantou-se, destruiu o povo de Deus, mas caiu, acabou. O império da Babilônia levantou-se, escravizou o povo de Judá e de Benjamim, mas depois caiu, acabou. O império persa levantou-se e depois acabou. O império romano levantou-se de maneira gloriosa, dominou muita parte, muitos povos, muita parte territorial que nós conhecemos na história, inclusive a região da Palestina, né, a Terra Santa, era tudo Império Romano. E depois caiu, a queda do Império Ocidental e depois do Oriental. Ora, os grandes impérios se insurgiram, mas eles mesmos se abalaram e caíram. Basta nós olharmos para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a única instituição no mundo ocidental que subsiste por mais de séculos e séculos. A Igreja de Cristo, a Igreja Católica, nasceu dos braços abertos de Cristo na cruz. Evidente que nasceu, surgiram nas pequenas comunidades, surgiu nas pequenas comunidades de maneira a sua eclesialidade, os povos se foi aumentando e depois em certo ponto se tornou foi institucionalizada na era do Império e caminha até hoje. Vou fazer uma pergunta para você, não sei se você que está me ouvindo é cristão, você é católico assíduo, consciente. Além da Igreja Católica, que caminha mais de 2000 anos na história, me fale o nome de uma instituição que caminha hoje em dia, que caminha mais de 2000 anos como a Igreja. Não tem, gente. Não tem. Por quê? Porque não é de Deus. Levanta-se, mas acaba. A Igreja, a prova de que ela é de Deus, que ela é uma instituição divina, é que ela caminha na história humana e vai caminhar até o fim dos tempos. Quando tentarem matar o último cristão, quando tentarem matar o último sacerdote da terra, no fim dos tempos, não conseguirão, porque Jesus voltará antes. Jesus não permitirá que excluam o seu corpo místico da terra. Antes de fazê-lo, ele porá fim à história, ao cosmos, e virá no dia do juízo. Coloquemos isso na cabeça. Enquanto houver um ser humano, cristão, católico, sério, a Igreja caminha ainda fazendo a vontade de Deus. Por isso que é de Deus não cai. Não cai. Essa palavra é uma palavra confortadora para nós.
Uma palavra confortadora hoje a igreja nos entrega. Por meio da voz deste judeu tão sábio que disse isso, né? Nós temos que levar essa certeza em nós. Por quê? Por que isso? Porque nós trazemos em nós muitos medos. Eu sou o padre. Talvez você que esteja escutando também pode ser uma pessoa muito alicerçada na igreja, uma pessoa que caminha com seriedade há longos anos. Nós temos medos dentro de nós. Medos da igreja fracassar, medo dos nossos pastores fracassarem, medo das nossas famílias se diluírem, se destruírem, medo dos nossos filhos se debandarem na perdição do mundo, medos e medos e medos. Mas nós temos que levar essa certeza de que o que é de Deus, mesmo que padeça, mas não se perderá. Por isso a necessidade que eu sempre digo, meus queridos, consagre sua família a Deus. Entregue sua família nas mãos de Deus para que Ele tome nas suas mãos santas. Quando Deus toma alguma coisa nas suas mãos, aquilo pertence a Ele. E o que pertence a Deus ninguém mexe. Quando a gente entrega e consagra a Deus alguma situação, a gente tem que levar no coração essa certeza de que ninguém destrói o que é de Deus. Se está nas mãos dEle, está no melhor lugar que a gente poderia estar. Quantas vezes a gente entrega uma situação nas mãos de Deus, mas a gente quer tomar porque a gente pensa ter poder maior do que Ele? A gente não tem. Por isso a necessidade de consagrarmos tudo o que vivemos. Por que nós temos de ir à igreja toda semana? Porque cada semana é uma luta diferente na vida. Nós precisamos consagrar as situações da vida, o que acontece no hoje, o que acontece no amanhã, o que acontece depois de amanhã. Nós precisamos consagrar tudo a Deus. Por isso que eu preciso ir à igreja no mínimo uma vez por semana. Quantas coisas nos acontecem em uma semana? Se a gente deixa fora das mãos de Deus, vai acabar, vai decair, vai se destruir. A necessidade de consagrar a família toda semana na Santa Missa, no ofertório entregar simbolicamente a minha oferta, assim entregando simbolicamente também a minha família, a minha vida, as situações difíceis, complicadas que eu estou fazendo. Olha a importância, porque o que Deus toma como dele, ninguém mexe. Mas tem gente que não está ofertando a Deus, não busca a Deus, não busca a igreja, vai se autodestruir. Está pedindo para ser levado embora, para ser destruído e pisado. Não, nós somos homens e mulheres que consagram tudo que somos e temos a Deus, né? Então aprendamos disso. A necessidade, porque tem gente que vai à igreja 2, 3 vezes por semana, tá certo, porque nós precisamos entregar para Deus. Minha gente, entregando para Deus as situações da nossa vida, a gente já enfrenta tantos desafios. Se a gente deixar que fique fora das mãos dele, aí a coisa não vai para frente mesmo. Mas confiemos no poder de Deus, né? Eu só gostaria de finalizar com 2 coisinhas, né? A primeira coisa é que o meu lema de ordenação sacerdotal é exatamente isso, né? Ele é quem cuida de vós. Primeira carta de São Pedro, se não me engano, é capítulo 5 ou capítulo 7. Ele é quem cuida de vós. Porque o meu lema de vida é: Deus está no comando de tudo. A gente não tem que ter dúvida disso. A gente não tem que ter medo de nada. Se acontecer alguma fatalidade, leve a certeza de que Deus está no comando. Aquilo vai se desenrolar de algum modo ou de outro. Aquilo aconteceu por ter algum propósito. Porque se você está com os cuidados de Deus, você tem que crer que Ele não deixa nada acontecer sem alguma finalidade. Ou a gente crê no poder de Deus e que Deus está cuidando de tudo, ou a gente não crê. Não tem como viver das duas formas, né? A gente é muito desconfiado, minha gente. Creiamos no poder de Deus. E eu gostaria de terminar com a última coisa. É essa frase do próprio Gamaliel na leitura de hoje, né? Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Gamaliel falou isso para os judeus que estavam tentando prender os apóstolos. Se a obra desses apóstolos for uma obra de Deus, e de fato nós sabemos que era, né? Vocês estão lutando não contra os apóstolos, mas contra Deus. Meu querido
Filho, minha querida filha, para encerrar, você é um homem, uma mulher temente a Deus, consagrado, consagrada a Deus? Você é amigo de Jesus, amiga de Jesus? Você tem amizade, você tem intimidade com Jesus? Tudo bem. Então, leve no seu coração essa certeza. Se alguém causar algum dano contra você, não é só contra você que a pessoa estará causando dano ou aborrecendo, mas é contra o próprio Jesus, que é o seu amigo íntimo. Então, não tenha medo. Deus está preparando e cuidando de tudo. Desejo a vocês um fim de semana repleto desse poder que vem de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho eterno, nosso Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.